agora chegou a vez do quadro que está conquistando o coração da população, porque ajuda muita gente. É o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje vamos aprender juntos sobre os cuidados paliativos nas crianças. Vamos conferir. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Bom dia, mais um quadro Pergunte ao Doutor. Esse quadro que tem ajudado muita gente aqui através da Unimed Costa do Sol. Bom dia, doutor Joel. Obrigada aí mais uma vez pela sua presença, pela sua parceria aqui com a gente. Quero saber qual é a especialidade e quem o senhor trouxe essa semana para a gente conversar. Bom dia, Gabriela. Muito bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante e que hoje em dia começou a ter uma certa evidência a partir do Covid, né? Do Covid para cá as coisas começaram a caminhar mais nesse sentido. Nós vamos trazer uma colega que se chama doutora Elisa Carvalhal. Ela é especialista em pediatria, na terapia intensiva, e também tem a especialidade de cuidados paliativos, né? Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Joel. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Pois é, e nós vamos aqui na nossa roda conversar um pouco sobre cuidados paliativos, que normalmente nós falamos para adulto, né? Porque naturalmente nós esperamos que a vida começa com a criança e termina com um adulto. Quando a gente começa a falar de paliatividade, finitude, final de vida com dignidade, começa a falar disso de crianças, soa um pouco de uma maneira mais complexa. E não só complexa, mas parece mais difícil, né, a abordagem familiar. Porque quando você vai abordar uma família de um idoso já com uma doença conceptiva, com câncer, já numa fase terminal, existe uma facilidade natural do processo para o médico que vai fazer essa abordagem e para a família que vai receber essa abordagem. Mas quando você aborda isso no começo da vida, eu entendo que isso deve ser mais difícil um pouco. Como que você consegue fazer com que esse ambiente aconteça e a família consiga entender e captar isso de uma forma mais, digamos, mais aceitável? Pois é, Joel, realmente cuidados paliativos na pediatria é um desafio, porque a faixa etária pediátrica ela é muito ampla. Então, os cuidados paliativos dentro de pediatria, eles podem começar já no período perinatal, né? Ali intraútero, quando você já tem um diagnóstico e aí você já começa uma abordagem com a família. E isso pode se estender até os 18 anos, que ainda é faixa etária pediátrica, né? Então, é muito importante a gente ter em mente que quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não necessariamente está falando de cuidados de fim de vida, né? A gente entende que cuidados de fim de vida faz sim parte dos cuidados paliativos, mas o cuidados paliativos ele é uma abordagem que visa, na verdade, uma melhoria da qualidade de vida, né, do paciente e da família, de indivíduos que lidam com doenças que são ameaçadoras da vida, né? Então, doenças que limitem a vida, doenças crônicas. Então, isso pode ir desde uma síndrome genética super rara, a uma cardiopatia congênita, a uma anemia falciforme, uma doença renal crônica. Então, são condições que vão acompanhar aquele indivíduo, né? Às vezes por curto período de tempo, porque são prognósticos piores, às vezes pela vida inteira, né? Então, quando a gente está falando de cuidados paliativos dentro da faixa etária pediátrica, realmente a gente pode ter que cuidar dessa criança, né? Por toda essa etapa de desenvolvimento dela, desde que ela é um bebê até depois a gente passar para o adulto. E pode ser uma condição que vale, ela vai ter poucos dias, meses de vida, ou viver anos com aquilo, né? Só para que a população, de uma maneira geral, possa se situar. Então, por exemplo, durante a gravidez,
descobre-se que essa criança em útero já apresenta uma patologia que vai fazer com que ela já nasça com um tempo de vida, ou que ela venha a nascer e que já vai ter uma qualidade de vida deficitária em função da patologia que adquiriu geneticamente já em útero. Então, é isso que você vai começar a abordar com a mãe, com o pai, para que eles possam absorver esse processo e entender melhor isso, para que possam lidar melhor com isso. Exatamente. Então, nem sempre é só com o cliente que seria o cliente principal, mas a própria família vai ser envolvida nisso. Cuidados paliativos pediátricos, sempre centrado, né, na criança, no paciente, mas a família está sempre envolvida. A gente não fala em cuidados paliativos pediátricos sem pai e mãe, família, cuidadores envolvidos, né? Até porque tem toda a questão legal das decisões, né? Mas é muito interessante porque, já puxando esse gancho, é justamente nesse momento que você tem o diagnóstico, que você já sabe o que essa criança vai esperar, que você pode começar a criar um vínculo com aquela família, né, para que eles possam entender o que eles vão enfrentar depois do nascimento. E a partir desse vínculo, desse contato, dessa confiança, a gente conseguir em conjunto traçar medidas que vão gerar conforto para aquela criança, né? Porque nós, como médicos, muitas vezes somos treinados a curar acima de tudo, manter a vida acima de qualquer coisa. E aí o cuidados paliativos, justamente, ele entende que a morte também é um processo natural e quer tornar todo esse processo menos doloroso para quem vive, tanto a família quanto o paciente. Porque não existe nada melhor do que o esclarecimento. Exatamente. À medida que a própria família sabe que aquilo ali tem um tempo e que o sofrimento durante esse tempo existe, então, na hora que chegar a hora final, talvez ela entenda isso de uma maneira mais confortável. Exatamente. Né? É por aí mesmo que você está falando. Existem algumas situações, agora vamos sair do útero, que já existem umas patologias que você faz o diagnóstico e ela tem tempo definido. Sim. Definido estatisticamente, nós não temos tempo definido para tudo, a medicina não é matemática. Mas, por exemplo, um paciente adulto que tem uma insuficiência cardíaca grave, ele tem 5 anos, 6 anos de vida útil, né, numa média. Na criança, é mais ou menos nesse caminho que você percorre, então ele desenvolveu uma patologia cardíaca congênita e ele vai ter uma insuficiência cardíaca e em função disso vai ter uma vida baseada em função dessa doença, e aí tem um tempo limitado, é aí que você começa a trabalhar? Como que é isso? Sim. Quando a gente traça um plano de cuidado, né, para o paciente, é muito importante que a gente conheça aquela doença, que a gente estude, inclusive, as estatísticas, para a gente ter em mente o tempo realmente que se espera de evolução da doença. E existem gráficos, inclusive, né, da questão da funcionalidade. A gente espera que a gente vai tendo sinais ao longo da vida da criança que vão mostrando se está se aproximando ou não de uma fase de terminalidade, né? Então, baseada na estatística, no dado, você já leva isso para a família, né, para que ele entenda, olha, a expectativa de vida geralmente é de 2 anos, olha, essa expectativa de vida é de 18 anos, tem crianças com 20 anos. Isso choca no início, mas é confortável no decorrer do processo. Te dá um norte, né? Lembrando que sempre, assim, o paciente não lê livro, então tem casos e casos, e na maioria das vezes os pais se prendem ao caso, aquele 1% que talvez tenha vivido mais tempo. Então, é muito importante que tenha uma honestidade o tempo todo nesse processo, né? Que a gente tenha, seja claros e honestos com os pais, com os familiares, e que eles participem das decisões ativamente, né? Você como intensivista, e eu também como intensivista, é uma regra, né, que pacientes que já estão em cuidados paliativos e que todo mundo já sabe qual vai ser o desfecho e que a família já está preparada também para esse desfecho, não levá-la para a UTI, né, levá-la para um lugar onde a família fique mais confortável com ela e dê para ela o conforto de um final de vida mais digno, bem mais razoável do que ficar investindo, às vezes, e fazendo alguns atos médicos que às vezes são dolorosos,
submeter o paciente à intubação, uma ventilação mecânica, às vezes a diálise, num processo que não vai levar a lugar nenhum, né? Porque a gente chama de tratamento fútil. Então, aí nesse caso, como é que é a conduta em relação às crianças? Como é que você prepara isso? Ó, não vai precisar ir para a UTI? Como é que eles aceitam isso, não aceitam? Como que isso funciona? Então, isso ainda é um pouco mais complexo, tá, na faixa etária pediátrica. Nos últimos anos, a terapia paliativa pediátrica vem se desenvolvendo e a gente já tem alguns hospitais com uma estrutura muito bem montada, né, de hóspices para poder receber essas crianças com uma equipe que esteja preparada para lidar com isso, porque não basta só a família estar preparada, né? Você tem que ter uma equipe preparada. Então, tem que ter um médico de acordo, tem que ter uma equipe multidisciplinar em acordo, que entendam e respeitem a vontade da família. E como nem todo lugar a gente tem ainda esse serviço bem estabelecido, muitas das vezes a gente acaba levando essas crianças para a unidade de terapia intensiva, mas por ser um local onde ela vai ter, às vezes, um conforto maior ali, uma equipe mais coesa, né? E aí a gente consegue, mesmo dentro da UTI, delimitar quais são os objetivos de cuidado daquele paciente, se existe um desejo da família de prosseguir com medidas mais invasivas ou não, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque também, mesmo uma paciente, vamos dar o exemplo do cardiopata, né? Digamos que ele adquire uma pneumonia, ele vai para a UTI tratar a pneumonia e depois ele vai voltar para o processo da paliatividade como sempre foi. Quer dizer, isso não quer dizer que ele não tenha que ir, tem que ficar bem claro isso. Quer dizer, o fato dele estar em cuidado paliativo não significa que não vai se tratar outras coisas. Se ele apresenta um quadro que não tem nada a ver com o quadro dele e que esse quadro é tratável, vamos tratar o quadro. É assim também nas crianças, porque no adulto é isso que a gente faz. Exatamente. Então, o sujeito está em cuidado paliativo porque ele tem um câncer, por exemplo, de pulmão numa fase já terminal. Mas ele adquiriu uma pneumonia, vamos tratar a pneumonia. Ele está em insuficiência respiratória, vamos tratar a insuficiência respiratória. E aí sim, lá dentro, a gente determina junto com a família, olha, eu acho que aqui nós estamos num processo que não tem mais volta. Então, vamos dialisar, vamos fazer. Então, é assim que a gente faz. Também é assim que vocês acabam procedendo, não? Sim, exatamente, né? Existe aquela doença crônica que o paciente vai conviver e existem as questões agudas que vão acontecer durante a evolução da doença e que vão ser tratadas, se elas tiverem como ser tratadas e se aquilo não for acrescentar mais sofrimento ao paciente, claro, né? E, inclusive, existem os trials, né, trials da UTI, que a gente pode, dependendo da situação, realmente fazer um teste para ver se aquele paciente vai responder a um tratamento específico, né? E aí estabelece um período. Quando a gente percebe que aquele tratamento não está sendo eficaz, está gerando mais sofrimento, está se tornando uma terapia fútil, aí é a hora da gente sentar de novo, conversar e refazer os planos. Então, é sempre muito individualizado e muito oscila, né? É um processo que não tem uma receita de bolo, uma coisa que a gente vai traçar agora e tem que ser assim até o final. Isso daí vai modificando conforme a vontade da criança, conforme os valores da família, levando sempre em consideração os aspectos espirituais, psicológicos, sociais. Então, realmente é uma rede complexa e multidisciplinar, né? E eu acho que você faz um trabalho fantástico e aqui no Hospital Unimed Costa do Sol, além da Elise e da equipe dela na pediatria e na neonatologia, nós temos a equipe adulta, né? Então, eu acho que isso é dar mais dignidade para as pessoas, do começo ao fim. E às vezes o fim é o começo, quando a criança é uma coisa muito delicada mesmo. Suas considerações finais, por favor. Eu acho que é isso, agradecer pela oportunidade, porque eu acho que é uma área que muita gente desconhece ainda, né, principalmente dentro da pediatria. Então é bom que as pessoas entendam que ela existe e que mesmo quando não há cura, tem muita coisa que a gente pode fazer para tornar essa vida mais digna, para melhorar a qualidade de vida, né? Eu acho que é isso. Adorei. Muito bom. Obrigada, doutora. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Elisa. Obrigada. Bom sábado para todos. Até semana que vem, doutor Joel.